Muitíssimo obrigado, senador Tasso. Na sequência, senador Marcos Rogério. Vossa Excelência tem 15 minutos, depoente à sua disposição. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, cumprimentar o Dr. Carlos Murilo por seu depoimento junto a esta comissão parlamentar de inquérito. Passo a fazer alguns questionamentos. Considerando que Vossa Senhoria declarou que a legislação brasileira necessitava de ajustes no final de novembro de 2020, quando a Pfizer verificou que havia segurança jurídica para a assinatura definitiva do contrato? A seguridade jurídica para a Pfizer, para a assinatura do contrato, deu-se com a promulgação do projeto de lei 1412, eu estou procurando aqui a data, entendo 10 de março. 14123. 14123. Esse foi o momento em que a Pfizer considerou que as condições legais do Brasil ofereciam segurança jurídica para contratar, é isso? A Pfizer e o Ministério da Saúde, sim. Antes disso, tanto a Pfizer quanto o Ministério não consideravam haver segurança jurídica para contratar? Confirmo. Vossa Senhoria pode afirmar junto a essa comissão ou reiterar em que momento se deu o início das tratativas com o Ministério da Saúde? O início das tratativas começou no mês de maio de 2020. Bom, eu vou fazer aqui uma sequência e Vossa Senhoria vai poder confirmar. 28 de maio, primeira reunião técnica para apresentação do portfólio da Pfizer. 5 de junho, reunião técnica para discussão de aspectos técnicos relacionados à vacina. 24 de junho, ofício da Pfizer com informações sobre o desenvolvimento da vacina candidata. 25 de junho, decisão sobre o processo de desenvolvimento da vacina candidata Pfizer, capacidade de produção e ensaios clínicos. 8 de julho, isso tudo de 2020. Proposta de minuta de acordo de confidencialidade. 16 de julho, assinatura de termo de confidencialidade entre Pfizer e Ministério da Saúde. 21 de julho, ofício do Ministério da Saúde para a Pfizer, aguardo de resultados mais robustos de segurança e eficácia. Ofício da Pfizer informando sobre estudo clínico de fase 3 no Brasil e envio de proposta de compra e venda. 6 de agosto, reunião técnica para atualização sobre o desenvolvimento da vacina e revisão da proposta comercial, apresentada ao Ministério em 16/7. 14 de agosto, Pfizer envia proposta de acordo vinculante de compra para fornecimento de doses ao Ministério da Saúde. 26 de agosto, Pfizer atualiza a proposta comercial e cronograma de entrega de doses. 2 de setembro, ofício da Pfizer, ensaios clínicos em condução no Brasil e sobre o processo regulatório junto à Anvisa. 14 de setembro, ofício Pfizer, atualizações sobre as etapas de desenvolvimento da vacina. E-mail Pfizer, informações relacionadas à logística e armazenamento. Uh, 10 de novembro, ofício da Pfizer, sumário indicativo de termos e condições vinculativo, proposta formal para venda de doses e cronograma preliminar de entregas. 17 de novembro, reunião técnica, aspectos técnicos, logísticos e jurídicos relacionados à vacina da empresa Pfizer. E 21 de novembro, ofício do Ministério, questionando os aspectos técnicos e questões logísticas da vacina. 24 de novembro, envio de memorando de entendimento
não vinculativo pela empresa Pfizer com proposta de venda de 70 milhões de doses da vacina ao Brasil, 24 de novembro. 27 de novembro, ofício da Pfizer com respostas sobre os questionamentos do Ministério da Saúde referente à vacina da Pfizer-BioNTech. 4 de dezembro, ofício do Ministério, apresentação de contraproposta do Ministério à Pfizer em conformidade com a legislação brasileira e as boas práticas de integridade previstas na administração pública federal brasileira. 7 de dezembro, reuniões técnicas entre a assessoria jurídica da Pfizer e do Ministério da Saúde acerca dos aspectos jurídicos. 9 de dezembro, assinatura entre Pfizer e Ministério da Saúde. 2 de fevereiro, ofício do Ministério solicitando à Pfizer envio de contrato de compra e venda e o cronograma atualizado das doses da vacina ao Ministério da Saúde para apreciação jurídica. 14 de fevereiro, minuta de contrato de compra e venda recebido pelo Ministério. 16 de fevereiro, análise técnica da minuta de contrato. 17 de fevereiro, minuta de contrato encaminhado para a consultoria jurídica. E 17, minuta de contrato enviado para a Casa Civil pelo Ministério da Saúde, solicitando apreciação. 18 de fevereiro, reunião técnica entre Pfizer e Ministério da Saúde para discussão dos termos do contrato de compra e venda. 22 de fevereiro, reunião da Casa Civil para discussão da minuta do contrato. 25, solicitação de reunião pela Pfizer a fim de tratar das novas variantes. 3 de março, reuniões entre Ministério da Saúde e Pfizer para oficialização da intenção de compra. 5 de março, reunião técnica com Pfizer sobre aspectos científicos das vacinas, em especial sobre eficácia em relação a variantes. 18 de março, a assinatura de contrato para a compra de 100 milhões de doses. 10 de maio, assinatura de contrato para a compra de 100 milhões de doses adicionais. Não sei se Vossa Excelência, Vossa Senhoria conseguiu acompanhar a cronologia e pode confirmar esses acontecimentos. Eu consegui acompanhar a maioria, Vossa Excelência, e posso confirmar realmente do que consegui acompanhar. Então não é verdade que o governo brasileiro foi provocado por uma carta que não é vinculante, demonstra que não havia tratativas com o governo em relação à vacina da Pfizer. Está correta essa afirmação? Poderia repetir, por favor, porque não entendi. Então não é verdade que a carta enviada ao governo brasileiro, ao presidente, ministérios, tenta passar a ideia de que não havia negociação. A carta não significa que não havia negociação. As negociações estavam em curso. O tenor da carta indica que a Pfizer tenha enviado uma proposta 28 de agosto e que a Pfizer tenha interesse em avançar nas negociações com o governo do Brasil. Vossa Senhoria pode confirmar a esta CPI em que momento foi possível avançar definitivamente nas negociações a par das condicionantes do governo brasileiro e das manifestações jurídicas pela assessoria jurídica do Ministério da Saúde, AGU e Controladoria Geral da União? Uma vez que as condições de segurança jurídica foram atingidas com o pronunciamento da medida do projeto de lei 14123 do 10 de março. Então, quem tenta afirmar que o Brasil deveria ter assinado antes disso, mente ao país. Eu fiz uma pergunta objetiva e muito clara. Quem diz que o governo poderia ter assinado antes, ou desconhece as condições jurídicas, ou mente ao país, porque a Pfizer está dizendo aqui que só pôde avançar quando a legislação mudou. Isso é verdade? Nós podemos assinar somente quando as condições foram dadas. Isso é importante deixar claro, porque há aqui uma tentativa de construir uma narrativa mentirosa. Esse Senado Federal teve um papel preponderante. Vossa Senhoria declinou aqui a liderança do presidente Rodrigo Pacheco, que chamou para si essa mediação
teve participação, salvo engano, de outros senadores, aqui senador Randolph, e que possibilitou que o parlamento brasileiro aprovasse essa norma para que pudesse, então, permitir o governo assinar com a Pfizer. Apenas para reposicionar a verdade. A proposta oferecida pela Pfizer em agosto de 2020, qual das duas? A proposta oferecida em agosto de 2020 ou a proposta pactuada em março de 2021 com o Ministério da Saúde representava a possibilidade de mais vacinas para o Brasil? Eu vou reposicionar a pergunta. Qual das supostas propostas contratuais eram aptas a viabilizar o maior número de vacinas no primeiro e segundo semestre de 2021 ao Brasil? A oferecida em agosto de 2020 ou a pactuada em março de 2021? A proposta do 26 de agosto considerava um quantitativo de 1,5 milhão de doses o 2020, 3 milhões de doses o primeiro quarto de 2021 e 14 milhões de doses o segundo trimestre de 2021. Quando a proposta... Pois não, por favor. A proposta do 8 de março considerava 14 milhões de doses o segundo trimestre de 2021. Vossa Senhoria disse que a proposta inicial previa a entrega de vacinas para o Brasil ainda de 2020. É isso? A proposta considerava um quantitativo de 1,5 milhão o 2020. Quando? A proposta era 2020. Nesse momento, tínhamos que cumprir outras condições, como a emissão de registro sanitário, e nesse momento também a condicionante se é que a vacina, inclusive, ia ser exitosa. Então, a proposta sempre indicou 2020, assumindo-se que... Indago, Vossa Senhoria, em que momento a vacina da Pfizer foi aprovada pela FDA americana? Novembro de 2020. Essa é a data? Não tenho a data exata. Não seria 13 de dezembro de 2020? Dezembro de 2020. E a Pfizer está anunciando na CPI que pretendia entregar vacinas ao Brasil ainda em 2020. A oferta considerava isso, sim. A Pfizer pretendia... Senhor presidente, eu vou pedir que... Por favor, está garantido, está garantido. A Pfizer pretendia entregar vacina no Brasil em 2020, mas ela só teve a aprovação na FDA americana em 13 de dezembro de 2020. Pergunto, em que momento a Pfizer deu entrada na Anvisa para a aprovação da sua vacina, que é uma condicionante para a entrega no país? Não tenho a data exata, senhor senador, mas tem que ter sido depois da aprovação da FDA. Bom, então, como Vossa Senhoria afirma a essa comissão e ao Brasil que a Pfizer entregaria vacinas ao Brasil ainda em 2020, se Vossa Senhoria afirma aqui que não havia sido aprovada na FDA americana e que não havia sequer pedido para aprovação da Pfizer na Anvisa brasileira? A proposta precisamente considerava caráter condicional da entrega em função às aprovações na FDA e no Brasil. A aprovação na FDA que aconteceu no mês de dezembro. Em que momento a Pfizer deu entrada especificamente da Anvisa aqui no Brasil? Eu não tenho essa data comigo, Vossa Excelência. Vou procurar. Eu vou pedir que Vossa Senhoria, no curso das interpelações, busque essa informação e decline a CPI para restabelecer a verdade, presidente, porque há uma tentativa muito clara. Presidente. Senhor presidente, eu peço que me assegure. Não, só para colaborar, eu não estou querendo atrapalhar no seu interrogatório. É que o depoente já informou aqui que todos os países compraram as suas vacinas antes da aprovação das agências sanitárias de cada um. Ele já deu essa informação. É que eu estou querendo confirmar aqui, relator, e é importante que Vossa Excelência procure, com bastante atenção, observar o que está sendo dito. Porque o que foi anunciado aqui é que seria entregue vacina em 2020, sem que ela tivesse sido aprovada ainda na FDA americana
e sem que houvesse pedido de aprovação na Anvisa brasileira. E eu vou além. 15 segundos. Quando efetivamente a Pfizer começou a entregar e vacinar cidadãos americanos? Se não estou enganado, dezembro de 2020, Vossa Excelência. Essa informação é verdadeira? Vossa Excelência, Vossa Senhoria tem como confirmar essa informação? Tenho como confirmar. Com vacina da Pfizer? Sim, Sua Excelência. Dia 14 de dezembro começou a vacinação dos Estados Unidos. Dia? 14 de dezembro. A agência americana aprovou. A informação que eu tenho é que a vacinação com vacina Pfizer não começou em dezembro. Vossa Excelência, Vossa Senhoria está falando sob juramento perante essa CPI. É importante que a informação seja checada e que seja declinada à comissão. Veja que Vossa Senhoria não está aqui na condição de acusada. Eu, muito respeitosamente, estou dirigindo a Vossa Senhoria e não em razão de qualquer outro ato. É porque há uma narrativa sendo construída nessa CPI que quer conduzir a opinião pública brasileira a entender que o governo brasileiro boicotou a chegada dessa vacina para os brasileiros. É só por essa razão que estou insistindo com Vossa Senhoria com relação a essa questão das datas. Então, fico aguardando a confirmação do momento exato em que essa vacina chegou. Já vou partir para o final, para a minha conclusão, senhor presidente. Apenas fazendo constar aqui que, reiterando, que nas primeiras tratativas o debate era sobre a vacina e sobre aspectos técnicos da vacina. Só no segundo momento é que partiu para o campo jurídico, legal. E nesse campo, a CGU, a AGU e a assessoria jurídica do Ministério da Saúde emitiram pareceres recomendando a não assinatura desse contrato em razão de cláusulas que no Brasil são consideradas cláusulas leoninas. E aí eu trago aqui apenas essas cláusulas e concluo, não faço mais perguntas. Primeiro, o que é uma cláusula leonina, para quem nos acompanha? Uma cláusula leonina é um dispositivo contratual estabelecido unilateralmente por uma das partes do contrato que prejudica os direitos da outra parte, normalmente valendo-se de uma situação de assimetria na negociação. No caso, a Pfizer é uma das poucas fornecedoras das vacinas e o Brasil precisava vacinar a sua população para superar a pandemia. 3 cláusulas jurídicas consideradas incompatíveis com a legislação brasileira. Imposição da farmacêutica. Que o Brasil dispusesse de valores em uma conta no exterior da Pfizer como garantia de pagamento, na chamada pré-compra. Que qualquer questão contratual fosse julgada em um tribunal de Nova York, nos Estados Unidos, e que o Estado brasileiro assumisse a responsabilidade por eventuais efeitos colaterais da vacina. A legislação não permitia, até então, a assinatura do contrato com cláusulas impostas nessas condições. Foi por isso que o Senado Federal e o Congresso Brasileiro teve que aprovar uma legislação permitindo o governo assinar esse contrato com a Pfizer. Eram os esclarecimentos que eu gostaria de fazer, agradecendo mais uma vez o depoimento do senhor Carlos. Muitíssimo obrigado.